Olá pessoal, nesse vídeo continuando aqui com o Judeu Marginal, volume 2, livro 3, do John P. Mayer, falando sobre os milagres de Jesus, né? A gente começou falando aí sobre os milagres, os exorcismos de Jesus, as curas, ressurreição, e agora uma quarta categoria, que são os chamados milagres da natureza. São milagres que não se enquadram nesses três primeiras categorias, né? Então são meio que uma miscelânea de milagres aí que não se enquadra. Então, ele vai analisar os chamados milagres da natureza, nesse capítulo, que é o capítulo 23, que ele fala, que já está falando, né? Então, ele vai tratar, nessa categoria de milagres na natureza, ele pode subdividir em chamados milagres de dádiva, tá? Seriam os milagres relacionados com algum tipo de alimento. Então, a multiplicação dos pães, a multiplicação do vinho, a alimentação da multidão. Os milagres de epifania seria aquele em que a atividade de uma pessoa torna-se visível não apenas no que essa pessoa executa, nos fenômenos que a cercam, mas nela própria. É o caso da epifania, da caminhada sobre as águas, segundo tipo. Um terceiro milagre de salvamento, que é aquele da tempestade. Permite salvar as pessoas de um risco iminente. E o milagre de maldição, ou milagre punitivo, né? Em que nós temos da figueira que acontece com Jesus. Então, ele subdivide em quatro categorias aí, que seriam esses quatro tipos aí, né? Então, ele vai então tratar, então, começar tratando que a história do tributo para o templo, Mateus 17, 24. Como é que está isso aqui? Mateus 17, 24. Está se referindo a quê? Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga o de dracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-lhes, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. Primeiro o peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás ali um estáter. Pega-os e entrega-os a ele por mim e por ti. Estáter é uma moeda, né? Então, pesque num peixe e ache ali uma moeda na boca do peixe, né? E entregue aquilo. Então, esse seria um milagre. Na verdade, peixes daquele tipo já eles comem qualquer coisa, então não seria tão improvável encontrar. Mas, assim, muita coincidência aquele que abriu encontrar o tal dinheiro para ser dado no templo, tá? Então, essa é a primeira que ele vai tratar aqui. Como Mateus escreveu seu evangelho em torno de 85 a 90, parece improvável que ele tenha se dado ao trabalho de criar uma história de disputa totalmente nova sobre um tributo do templo que já não era mais pago desde a destruição de 70. Após aquela data, os romanos forçaram os judeus a pagar um tributo, desta vez ao templo de Júpiter Capitolino em Roma. Portanto, para Mateus, a questão sobre o dever dos cristãos judeus de efetuarem voluntariamente o pagamento do tributo do templo não seria um problema real. Não haveria motivo para criar a história a partir do nada. Ao mesmo tempo, se o episódio já existia em sua igreja,
já vimos os usos teológicos para os quais ele poderia torcê-lo. Portanto, antes de 70, algum tipo de tradição pré-evangélica sobre o pagamento do tributo do templo por parte dos cristãos judeus poderia ter circulado na igreja de Mateus, provavelmente a de Antioquia, que é onde Mateus estaria escrevendo, que em suas origens tinha uma grande participação judaica e contava com membros judeus mesmo do evangelista. Com efeito, até o cético Rudolf Bultmann julga que esses versos podem ter sido material tradicional, que no princípio se referia a algum outro assunto que não o tributo do templo, e apesar de ele não se aventurar a adivinhar qual teria sido o tópico original. Porém, mesmo com essa interpretação, o verso 17, que não contém uma narrativa, mas apenas a previsão de um milagre, é muito provavelmente uma adição posterior à história original e provavelmente feita pelo próprio Mateus, quando este inseriu a história da disputa escolástica na estrutura arquitetônica do seu evangelho. Em resumo, o milagre do peixe filantrópico tributário, que de fato nem chega a ser narrado, pois Mateus perde todo o interesse nele assim que a predição cumpre sua função teológica e estrutural, não pode ter as pretensões de remontar ao tempo de Jesus. Então ele chega à conclusão que, considerando o contexto em que está sendo escrito esse evangelho daí, que seria os anos 80, né, que ali já não existe mais o templo, então não haveria razão para ele inventar essa história daí, de pagamento de tributo. Ou seja, dá a entender que, sim, é possível que isso seja da época de Jesus, né? Que já não cumpre mais um propósito ali quando está sendo escrito esse evangelho. Mas, por outro lado, ele chega à conclusão que a história é uma invenção de Mateus, né? Então, o resultado final é que ele não dá historicidade a esse episódio. Então, provavelmente, a análise estrutural e teológica sugere que a história de disputa, originalmente, talvez terminasse no verso 26. No 26 é, como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Então, quando vem verso 27, mas para que não escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol, essa parte em diante, segundo John P. Mayer, é acréscimo. A história encerraria no versículo 26, provavelmente. O versículo 27 proporciona não só um ponto corretivo, como também outros conceitos teológicos de Mateus, que se preocupa com o equilíbrio entre liberdade e necessidade de evitar escândalo, com o lugar especial de Pedro na comunidade e com a transição suave para o capítulo 18. Então, ele teve propostas redacionais ali. Ele inseriu esse versículo 27, que fala exatamente onde teria o milagre, com objetivos relacionais, mas que isso não seria histórico. Apesar de que ele mesmo reconhece que naquela época não teria nem por que inventar essa história do pagamento do tributo, que já não tinha mais tempo. Né? Então, resumindo, ele tem a tendência a considerar essa passagem como uma interpolação feita por Mateus. Muito obrigado, então.